Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, gente! Estamos de volta com conteúdos do sexto ano, com o projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos dar para você um projeto da Prefeitura Municipal de Rosário, em parceria com a Secretaria de Educação, né? Para você nos acompanhar, vocês também podem seguir nosso canal no YouTube, que é a CMED Rosário MA, né? Vocês podem achar essas aulas online. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de sexto ano. Na verdade, hoje, como a gente falou na apresentação das nossas aulas e dos nossos conteúdos, a gente vai dar uma aula introdutória do que a gente está chamando aqui de crescente fértil. E a gente vai ver um pouco desses conceitos. Dentro disso, desse espaço de crescente fértil, a gente vai trabalhar com as primeiras civilizações que são reconhecidas pelos historiadores, arqueólogos que estudam essas áreas, que é o Egito e a Mesopotâmia. Hoje a gente vai trabalhar com uma área introdutória, né, com uma aula introdutória, que falar um pouquinho desse reconhecimento dessas áreas, né, pensando um pouco suas semelhanças e suas diferenças, ok? Dentro desse princípio, a gente vai primeiro entender o que é civilização. Iniciando o conceito de civilização, a gente vai primeiro deixar claro que o conceito de civilização não é um conceito consensual entre todo mundo que estuda o que é civilização. Porém, a gente tem alguns traços que são similares para o que a gente reconhece como civilização. Primeira coisa, uma sociedade em que as pessoas exercem atividades diferentes do que a gente está chamando de agricultura. Bora lembrar, quando a gente falou sobre o período neolítico lá na pré-história, que esses grupos começam a crescer e se sedentarizar, ou seja, fixar sua morada, sua moradia, e esses grupos começam a formar vilas, comunidades. Para a gente chamar de civilização, a gente tem que falar sobre divisão do trabalho. Além de agricultura e pecuária, né, que é a criação de animais, a gente começa a ver funções como artesão, militar, sacerdote, e a gente vai ver essa fragmentação, né, essa divisão do trabalho nesses grupos, né? Outra característica para a gente falar de uma civilização no caso, são grupos de pessoas que se identificam com um elemento em comum, como seus antepassados. Esse conceito é o que algumas pessoas, alguns professores, alguns intelectuais chamam de identidade. Você se reconhece como parte de um grupo por causa de uma característica em comum. Seja a sua origem, seja um familiar, um antepassado, uma lenda que conta a história de um lugar. Essas características em comum te fazem fazer parte de um grupo. Daí também é uma característica comum de uma civilização. O terceiro tópico é o que a gente fala sobre uma produção em comum. E quando eu estou falando sobre produção, eu não estou falando necessariamente sobre agricultura, mas eu também posso falar sobre produção de cerâmica, produção de joias, produção de construções, produção de roupas, né? Essa civilização tem uma produção em comum. E a quarta característica do que a gente chama de civilização é o domínio de um sistema de escrita. Lá nos slides está escrito assim, com exceção dos Incas. Gente, a única civilização que os historiadores hoje chamam de civilização, que não se encaixa nesse preceito de utilizar escrita, são os Incas, né? Professora, quem são os Incas? Os Incas são uma sociedade ameríndia, né? Os indígenas na região ali da América se desenvolveram na região da América do Sul, do que hoje é o Chile, né? Mas vocês vão estudar isso lá no 7º ano, ok? Então, já chegamos à conclusão que, para ser uma civilização, essa sociedade, primeiro, precisa praticar atividades para além da agricultura. Segundo, eles precisam ter algum laço de identidade comum, como antepassados. Terceiro, eles precisam ter uma produção em comum. E quarto, eles precisam ter o domínio de uma produção de escrita, né? Algum sistema de escrita.
sabendo o que é uma civilização, a gente vai falar em quais locais essas primeiras civilizações se desenvolveram. E a gente vai destacar o que a gente chama aqui de crescente fértil. Professora, o que é o crescente fértil? Crescente fértil, pessoal, é uma região que a maioria dos intelectuais chama, porque ela primeiro, olhem aqui no mapa, ela tem um formato como se fosse de uma lua crescente. Daí porque eles chamam essa área aqui de crescente. E por que fértil? Justamente porque é uma área banhada por diferentes rios, o que consequentemente leva essa terra a ter uma fertilidade significativa, né? Nessa região, a gente vê os primeiros povos dando, obviamente, início a essas civilizações. Professora, a civilização começa do nada? Não. A gente vai destacar o início de cada um desses povos quando a gente for, nas próximas aulas, quando a gente for destacar os egípcios e os mesopotâmicos. Mas aqui, eu quero que vocês entendam que os primeiros grupos humanos que se encontram nessa região, que a gente está chamando aqui de crescente fértil, eles encontraram condições para formar uma sociedade mais complexa, né, com a divisão do trabalho, e politicamente organizada, com suas lideranças. Nessa região, no caso, os egípcios, que levam à formação do Egito, e os sumérios, que é o primeiro dos povos que habitam o que a gente está chamando de Mesopotâmia, eles criam essas civilizações, as mais antigas das civilizações que a gente vai tratar. Eu acabei de dizer que essa região, ela tem fertilidade no solo, e é por isso que as pessoas querem morar lá. Gente, se eu vivo à base da agricultura, eu preciso da agricultura para plantar o que vai me alimentar, eu preciso, obviamente, de uma terra fértil que forneça esse crescimento para essas plantas. E essa terra, ela é bem estruturada, bem fértil, justamente por causa dos rios. E é bem aqui que a gente vai falar desses rios. A gente vai destacar que essas civilizações, tanto a civilização mesopotâmica quanto a civilização egípcia, elas seguem o que a gente chama de serem civilizações hidráulicas. Em alguns lugares vocês podem achar também como um termo de civilizações de regadio. Professor, e o que de acha isso? O que são civilizações hidráulicas? O que é uma civilização de regadio? São civilizações que se utilizam das cheias dos rios para fertilizar suas terras, né? Suas terras que eles fazem para agricultura, né? O crescente fértil ele ficou conhecido, obviamente, pela presença desses grandes rios, que geraram condições para a prática da agricultura e da pecuária. Na Mesopotâmia, a gente vai destacar 2 rios, tanto que a palavra Mesopotâmia ela é uma palavra criada pelos gregos, que significa região entre rios, ou terra entre rios, né? Meso é meio, potamos é rio, né? No caso, essa região entre rios. E quais rios são esses? É o rio Tigre e o rio Eufrates. A terra que está entre esses 2 rios é o que a gente chama de Mesopotâmia. E professora, são os mesmos rios que ajudam na formação do Egito? Não, não é o mesmo rio. O rio, talvez você já tenha ouvido falar, talvez um dos maiores rios do mundo, o rio Nilo, né? O Egito, ele só se forma por causa do rio Nilo. O rio Nilo, ele atravessa o deserto do Saara e torna essa região uma região quase que algumas pessoas chamam de oásis, né? Como está no meio do deserto, por ser uma fonte d'água, ela permite a formação tanto de uma estrutura natural como de uma estrutura social. Para a gente resumir, tanto o Egito como a Mesopotâmia, eles têm rios. Para o Nilo, para o Egito, o rio Nilo, e para a Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates. As cheias do rio Nilo eram bem regulares, tanto que o calendário que eles constroem para eles é baseado nos períodos que o rio enche e seca, né? Para a Mesopotâmia, os rios Tigres e Eufrates, eles têm cheias meio irregulares, então a gente vê que o calendário deles não é muito baseado nessa estrutura. O importante da gente destacar as margens desses rios eram férteis em virtude da umidade do solo causado pelas cheias. Só pra gente entender que cheias, gente, é um período do ano
no qual um rio que tem uma altura, né, regular, ele vai encher mais e vai extrapolar suas margens. Quer dizer que ele vai encher mais do que normalmente ele está cheio. E quando ele seca, né, quando diminui o volume de água, as margens daquele rio estão extremamente férteis. E isso é funcional tanto para o rio Nilo no Egito, quanto para os rios Tigre e Eufrates, ok? A utilização dessas cheias dos rios faz com que haja um processo de desenvolvimento tecnológico. Professora, como é que cheia de rio vai interferir no desenvolvimento tecnológico? Gente, as sociedades, essas civilizações que começam a se formar nas margens desses rios, elas têm que se organizar para, primeiro, construir casa e não ser alagado pela água do rio. Se eu vou plantar mais longe do rio, bora tentar levar a água para mais perto do rio, para mais perto da plantação? Então, eles têm que ter táticas para se utilizar dessa água. E é bem aí que a gente vê a construção de diques, barragens, né? Tanto esse povo do Egito Antigo quanto o povo da Mesopotâmia, eles foram responsáveis pelo aprimoramento de conhecimentos da matemática, da física, da engenharia, que facilitaram a construção dessas barragens, desses diques. Além disso, a gente também observa que para fazer essas construções, eles precisaram desenvolver conhecimentos relativos à observação dos astros. Professora, por que observar os astros é importante? Porque eles precisaram construir calendários. Quando é que o rio enche? Quando é que o rio seca? Qual é o tempo de plantar? Qual é o tempo de colher? Então, tudo isso, a partir disso, da observação dos astros, eles construíram calendários que, obviamente, ajudaram a se organizar e a prever a enchente dos rios. E aqui a gente vai destacar os 3 tópicos que a gente já falou até agora, que facilitaram a produção, né, a prática da agricultura no Crescente Fértil. A primeira coisa que a gente vai destacar é as cheias. As cheias anuais dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. Depois, a criação de calendários solares. Professor, o que é um calendário solar? Gente, o calendário que a gente normalmente usa é um calendário solar. É um calendário de 365 dias. O que é um calendário solar? É o tempo que a Terra demora para dar a volta no Sol, né? O dia é o tempo que a Terra demora para dar a volta em torno de si mesma, e os 365 dias e 6 horas é o tempo que a Terra demora para dar a volta no Sol. Calculando esses dias é a estruturação de um calendário solar. E outra coisa que também facilitou a agricultura no Crescente Fértil foi o desenvolvimento de construções, de barragens, diques e canais de irrigação. Legal, professora, já chegamos à conclusão que Egito e Mesopotâmia se utilizam das cheias dos rios. Eles têm terrenos férteis, mas é só isso que eles têm parecido? Não, é bem aí que a gente vai definir eles como impérios teocráticos. Essa imagenzinha bem aqui, a gente não vai falar profundamente dela agora, mas esse carinha bem aqui na cultura egípcia é que a gente chama de Osíris. Osíris, ele é um deus dentro da cultura egípcia. E ele também é considerado o primeiro faraó. Então, a partir disso, quando a gente for falar de egípcio, do povo egípcio, vocês vão entender que, e também é importante para entender o povo mesopotâmico, poder político está conectado diretamente a poder religioso. Daí porque a gente chama eles de impérios teocráticos. A teocracia, ele é o governo onde Deus e religião ocupam um lugar central na sociedade e no governo. No caso, aquele rei, ele pode ser tanto o próprio Deus, quanto ele pode ser um representante desse Deus. As primeiras experiências teocráticas que a gente observa no mundo são justamente no Egito e na Mesopotâmia. Os sacerdotes, eles eram responsáveis por fazer as oferendas aos deuses que garantissem as cheias dos rios, os regimes de chuva e, consequentemente, a abundância das colheitas. O rei / faraó, professora, o que é um faraó? Eu não sei o que é.
Aqui eu tô botando rei barra faraó, porque faraó é o termo que se usa para falar do rei no Egito, né? Que é considerado o próprio Deus encarnado, né? O rei barra faraó, ele se identifica como representante barra filho de um Deus e se torna cada vez mais inalcançável, daí porque ele era visto quase como uma divindade. Professor, ele participava desses rituais que os sacerdotes faziam? Às vezes. É justamente o fato dele ser inalcançável que viam ele como divino, ok? Já falamos de que tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, eles fazem agricultura baseados nas cheias dos rios, certo? Certo. Já falamos que o governo é teocrático, no qual a religião, né, está muito imbricada, né, muito dentro da política e do governo dessas civilizações. Agora a gente vai falar um pouco sobre o trabalho, como ele se desenvolvia. A gente acabou de dizer que o Estado, que o governo, ele está na mão de Deus. Literalmente, eles viam aquele rei, aquele faraó, como um representante de Deus. Se eu estou afirmando bem aqui que a terra era propriedade dos deuses, eu também estou dizendo que a terra era do Estado. Então, quem permitia a plantação daquela terra era o próprio Estado, né? Era o rei, eram os representantes do governo que dividiam aquela terra e distribuíam para que as pessoas pudessem plantar, se alimentar e pagar seus impostos. Tanto na Mesopotâmia como no Egito, os principais alimentos eram cereais, como, por exemplo, trigo e cevada. Daí porque é muito comum o alimento nessas sociedades ter como alimento o pão, que é produzido a partir desses grãos, né? Também se fazia pecuária. A pecuária basicamente era voltada para cuidar de bois, cabras e ovelhas, tanto para o consumo da carne, quanto para o consumo do couro, quanto para o consumo da lã, né? A gente vai ver também que essas duas sociedades tem uma relação muito próxima com animais, né? Suas religiões, seus deuses, eles têm imagens de animais. E a gente, quando for falar isoladamente de cada uma, vai entender isso. Os trabalhadores, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, quem fazia atividades práticas, vamos dizer assim, são esses 4 grupos. Os camponeses, os escravizados, os militares e os escribas. Os camponeses, eles trabalhavam em plantações e na construção de templos e pirâmides, no período quando ocorriam as cheias dos rios, né? Quando o rio estava muito cheio para se plantar, eles participavam das construções. Quando o rio esvaziava e tinha terra para plantação, eles iam para as plantações. Os escravos, eles desempenhavam os mais diversos trabalhos e ofícios, especialmente as tarefas mais pesadas. Existem alguns arqueólogos que têm uma certa resistência em falar sobre escravizados no Egito. Por quê? A gente tem uma tendência, principalmente porque a gente conhece a história bíblica, né, dos escravizados saindo do Egito, que existiam muitos escravos no Egito. Principalmente quando a gente for falar, por exemplo, de construção de pirâmide. E embora entender que não são apenas escravos que fazem esse trabalho. Boa parte da mão de obra na construção das pirâmides do Egito, ela está na mão também de militares e de artesãos livres no Egito, tá bom? Além de camponeses escravizados, como a gente estava falando, militares que atuavam nas guerras, na defesa e no controle da população e ainda, em alguns períodos, na construção de grandes obras. E os escribas, que talvez dá para ser visto como uma classe privilegiada, né? Porque, gente, os escribas faziam parte da nobreza. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, quem sabia escrever não era todo mundo. Então, quem tinha o domínio dessa arte tinha seus privilégios, né? Eles registravam por escrito algumas determinações do Estado, né? Determinações estatais. Eles calculavam pagamento de imposto, quantidade de colheita, de alimento que era distribuído, que era guardado. Qualquer tipo de registro escrita eram os escribas que faziam. Já começamos a falar dos grupos de trabalhadores, mas como é que eles se encaixavam nessa hierarquia social? Professora, o que é hierarquia? Gente, hierarquia é literalmente quando a gente pensa sobre uma escadinha de quem manda mais. Por exemplo, numa escola existe a diretora,
depois tem a coordenadora, depois tem o professor, depois tem vocês. Existe uma hierarquia de obediência. Nessa sociedade existe também essa divisão, no caso dessas duas sociedades. No Egito, eu já tinha falado sobre o faraó, né? O topo dessa sociedade é o faraó e a família dele. Depois a gente destaca os sacerdotes, que a gente falou lá dos templos, que fazem as oferendas, os rituais. Depois a gente fala dos funcionários do governo, dos militares e dos escribas. Depois os camponeses e, por último, os escravizados. Na Mesopotâmia não é tão diferente, né? Existe essa divisãozinha, né? Começa com o rei, depois vem a nobreza, que são os sacerdotes, os militares, os escribas e os comerciantes. Depois vem os camponeses, depois os escravizados. O que vai diferenciar principalmente aqui, gente, é que entre a nobreza mesopotâmica a gente vê os grandes comerciantes, né? Que fazem circular a grana, né? O dinheiro, os produtos e a produção pela Mesopotâmia e por onde eles comercializavam. Uma coisa que eu quero botar como observação é a imagem, o papel da mulher nessas sociedades. A gente até hoje entende que historicamente a mulher em muitas sociedades ela é submissa ao homem. Ela não tinha um espaço político e um espaço público de destaque. Só que na sociedade egípcia, e vamos destacar que o Egito foi uma civilização que se desenvolve em África, no continente africano, né? As mulheres, elas tinham propriedades, elas realizavam comércio, elas podiam ser herdeiras do trono, diferente dos povos mesopotâmicos, né? Da Mesopotâmia, onde elas eram subordinadas ou ao pai ou ao marido. Falando sobre essa sociedade, a gente tem que entender que cada uma dessas civilizações se formou a partir de um processo de organização política. De novo, vamos destacar que aqui é uma aula introdutória, então a gente vai falar rapidamente sobre esses processos. No Egito, eu já disse que uma civilização não se forma no estalar de dedos. O Egito ele começa a se formar a partir de pequenos povoados que se formam na margem do rio Nilo, que é o que a gente vai chamar de nomos. Então, a organização dos nomos, povoados que eram situados no litoral do rio Nilo. Com o passar do tempo, esses nomos vão guerreando entre si, se juntando, fazendo alianças, e com o passar de muitos séculos, a gente vê a organização de dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. E a gente só vai ver um Egito unificado no ano de 2920 a.C., quando o cara que é considerado o primeiro faraó, né, que é o Menes, ele junta os dois reinos e forma a principal civilização africana até então, né? Na Mesopotâmia, a gente vai destacar que não existe uma política unificada. Em momento nenhum, professora, até tem umas briguinhas para ver quem é que manda. Por quê? Na Mesopotâmia, diferente do Egito, que basicamente o Egito é formado por egípcios, né, o povo que forma o Egito são os egípcios, na Mesopotâmia a terra é muito fértil, então vem diferentes povos. O primeiro povo é o sumério, mas a gente vai ver que outros povos vêm posteriores a ele. E esses povos vão se organizar em cidades-estados autônomas. Professora, o que são cidades-estado? Cidades-estado, gente, são justamente cidades independentes. Cada cidade tem seu próprio líder, sua própria estrutura militar, sua própria economia. Então elas são independentes, né? Apesar de que com a vinda de diferentes povos, a gente acaba vendo disputas pelo domínio da região. E a gente cita aqui sumérios, acadianos, assírios, amoritas, caldeus, né? Pra gente ir terminando, a gente vai falar dar alguns pitacos sobre religião, né? A religião, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, a gente já falou, tanto o rei quanto o faraó era entendido como ligado aos deuses. O faraó era considerado um deus vivo. O rei da Mesopotâmia, ele era considerado tanto o chefe político quanto o chefe religioso. Tanto no Egito como na Mesopotâmia, a religião era politeísta. Eles acreditavam em mais de um
Deus. A gente só destaca que os deuses no Egito eram antropozoomórficos. Professora, o que significa isso? Quer dizer que era um ser humano, um corpo de humano, com uma cabeça de um animal, ou um deus que tinha uma forma humana e também tinha uma forma animal. O único deus que não tem uma forma animal entre os deuses egípcios é o próprio Osíris, né? Os egípcios e, na verdade, também os mesopotâmicos, eles acreditavam que os acontecimentos estavam à vontade dos deuses, né? Então a crença da fertilidade da terra vinha baseada na satisfação dos deuses. E, que a gente vai falar mais profundamente quando a gente for falar de Egito, é que a morte na crença egípcia, ela tá ligada diretamente ao fato deles acreditarem em dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E as grandes pirâmides que vocês conhecem, né, tão famosas, são, na verdade, túmulos de faraós, né? Os corpos eram mumificados para que quando esse faraó ressurgisse, ele ainda tivesse um corpo, né? Diferente dos mesopotâmicos, que não mumificavam seus mortos, né? O corpo, os restos mortais eram postos em cerâmicas, em vasos de cerâmicas e enterrados. Para concluir, gente, a gente vai deixar para falar mais profundamente na próxima aula. Como a gente já disse, isso aqui é uma aula introdutória. Eu vou pedir para vocês fixarem melhor o conteúdo de vocês. No livro de vocês existem 2 capítulos que falam sobre Egito e Mesopotâmia. O Egito vocês vão encontrar entre as páginas 70 e 78, e o Egito vocês encontram da página 100 a 112, ok? Vocês podem fazer essa leitura para melhor fixação, mas na próxima aula a gente continua com essa temática. Obrigada e até a próxima!